E hoje a gente tem um daqueles episódios de entrevistas especiais. Eu estou sentado aqui com um amigo, um mentor também, que também é pastor, tem uma história de vida fantástica e, além de tudo isso, é o cara que inventa o próprio idioma, né? Ele é meio igual o J.R. Tolkien, né? Ele inventa o próprio idioma, ele fala umas paradas que ninguém entende e hoje a gente vai trocar uma ideia. Nós vamos falar sobre propósito, depois nós vamos entrar em outros assuntos, então a gente vai ter conteúdo aí para falar durante a semana inteira. Espero que você goste. Hoje está com a gente aqui na casa dele, na igreja dele, Pastor Manu Mesa Barba. Esse é o cara. Show de bola, muito bom ter você aí no nosso podcast. Já estamos aqui há dias absorvendo a sua hospitalidade e agora nós vamos trocar essa ideia para aproveitar esse conteúdo. Benção. Bora? Bora. Como é que você fala? Let's. É isso aí, naquele idioma do English. Show de bola. Manu, cara, a gente já te conhece, às vezes pode parecer um pouco monótono essas ideias, mas é sempre bom a gente lembrar que do outro lado da tela tem gente que nunca ouviu tua história, né? A gente se conhece aí há aproximadamente 20 anos, gerações diferentes. Estamos aqui no Congresso da Igreja celebrando 60 e poucos anos, né? 60 aí? 60 anos, com o tema de conectar gerações. Você é um cara que faz isso muito bem, está sempre procurando mentores mais velhos, mais experientes, sempre me ajudando também. Mas vamos voltar lá atrás e explica aí como é que começou a tua história, pelo menos do ponto que você se entendeu, né? Você foi skatista profissional durante um tempo e a gente vai falar sobre propósito. Esse é o assunto sempre, então começa daí. Como é que foi o lance do skate? Como que você virou skatista profissional? Como é que aquilo foi um propósito mesmo? Qual que era a pegada? Cara, assim, bem resumido, eu nasci em Porciúncula, mas na verdade fui criado em Tombos. São cidades vizinhas Você é no Brasil, de isso? 7 quilômetros. Porciúncula é estado do Rio, Tombos já é estado de Minas. Minha mãe morava em Tombos, mas eu nasci no dia do aniversário da cidade de Tombos. Estava feriado, tudo parado, tive que ir lá em Porciúncula nascer e voltei. Mas eu sou tombense. Então eu sou de uma cidade de 6 mil habitantes. E, cara, é uma cidade assim muito pequena, mas que sempre foi muito relevante. Então, o melhor carnaval da região era o de Tombos. No verão, lá tinha uma cachoeira maravilhosa, ia todo mundo para lá. Então, de lá saiu muita gente boa. E o time de futebol, o Tombense Futebol Clube, está na Série B do Campeonato Brasileiro. Permaneceu, ano que vem vai jogar novamente a Série B. Está na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro. Primeira divisão. Só não é primeira divisão no brasileiro, mas Série B, disputando ali com o Vasco, com o Grêmio, chegou a ficar em 5º lugar, disputando com os grandes. Um time de uma cidade de 6 mil habitantes, sem muito investimento, sem grandes patrocínios. Então, assim, é uma cidade muito pequena, mas que tem alguma coisa. Eu não sei se é na água, eu sei que a galera de lá é muito, assim, muito criativos, muito resilientes, muito bem-humorados, trabalhadores. Então, eu fui criado nesse contexto de uma cidade que sempre ofereceu muita coisa, apesar de ser pequena. E eu sou neto de italiano. Meu avô... Você ficou lá até quantos anos? Fiquei lá até 11 anos. 11 anos. Você acha que essa cultura da cidade influenciou na sua formação? Influenciou. O que você viu, comércio, escola? Influenciou nessa pegada de que, cara, a gente tem que fazer de forma excelente. O nosso carnaval não pode cair de nível. Então, por exemplo, em toda uma região com cidades muito maiores, o pessoal saía das cidades maiores e ia para o Carnaval de Tombos. Tinha 4 escolas de samba. Desfile, festa, disputa de fantasias, tinha uns blocos, sabe? Tipo Olinda, que a galera vai lá para Olinda, vai para Salvador. Que também é desse tamanico, né? Ninguém sabe, mas é desse tamanico. É um morro. Um lugarzinho pequenininho que vira uma... Não, o Tombos não chegou a ser uma referência nacional, mas regional. O norte fluminense e a zona da mata de Minas Gerais, todo mundo ia para o Carnaval de Tombos, maneiro. As festas de Tombos, parque de exposição. Então, as bandas da moda iam lá tocar na exposição da cidade. Nunca ouvi falar dessa cidade. Um monte de animais. Então, tinha concurso, por exemplo. Eu era criança, tinha na exposição que era na semana do aniversário da cidade, tinha exposição de agropecuária. Então, os caras traziam os animais, as frutas, os legumes. Tinha um campeonato, cara, do maior legume, a maior abóbora, o maior chuchu, o boi mais pesado, sabe? Concursos, assim. Então, era um lugar muito pequenininho, mas muito peculiar. E sempre estimulando a gente nessa coisa do vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos fazer maior, vamos fazer maior, maior. Então, é um lugarzinho pequenininho, mas com grandes ambições. Conseguiu botar um time na Série B. Pode crer. E então, assim, isso me influenciou bastante. E eu, apesar disso, eu desde pequeno, assim, eu achava lá muito pequeno.
apesar de ter muita coisa, eu tive acesso a muita coisa, brinquei, nadei, pulei de ponte, ri, não sei o quê, fiz de tudo, tive uma infância maravilhosa, mas eu sempre com aquele desejo, eu quero sair daqui. Eu via na TV, desde criança eu via na TV os filmes, as novelas, né? Eu ficava perguntando, onde é isso? Ah, isso é no Rio, isso é em São Paulo, isso é em Nova York, né? Então, assim, os filmes americanos que a gente assistia, então, dentro de mim pulsava essa coisa, um dia eu vou embora daqui, um dia eu vou embora daqui, aqui é muito pequeno, aqui é muito pequeno. E aí eu saí com 11 anos e fui morar um tempo com o meu pai, ele estava em Bauru, na verdade pertinho, lá numa cidade chamada Dois Córregos. Lá começou a minha história com o basquete. Eu já jogava lá em Tombos, na escola, né? Mas quase ninguém jogava, era só futebol mesmo, e tinha até vôlei. Ah, outra coisa que eu não mencionei, que era muito legal, e voltou agora há pouco tempo, eu achei maravilhoso, até tentei participar, mas não consegui. Chama JIT, Jogos de Inverno de Tombos. Mês de julho era férias, né? E aí, o mês de julho inteiro, a cidade tem 4 bairros. Então, os 4 bairros competiam entre si, tipo uma Olimpíada, cara. Maneiro. Tinha atletismo, tinha natação, tinha futebol, vôlei, basquete. JIT, Jogos de Inverno de Tombos. No clube da cidade, na quadra, na piscina, no campo. Várias modalidades, cara. E os bairros se enfrentavam para ver qual era o bairro campeão. Então, essa coisa da JIT, os jogos escolares, né, as viagens, excursões, o carnaval, o time do Tombense, que eu também cheguei a jogar um tempo. Em Volta Redonda tinha essa competiçãozinha entre bairros, quando eu era moleque também, de futebol, né? Nunca foi minha praia. Mas acabou. A geração de hoje não tem mais. Então, assim, Tombos, né? Eu sou de 82. Então, eu comecei a viver mesmo assim a partir dos 8, 9 anos de idade, né? Então, a partir dos 9 anos, eu entrei nesse universo de 6 mil habitantes e isso me influenciou demais. Então, eu fui para Bauru, lá começou a minha história oficialmente com o basquete. Bauru é muito forte no basquete. Meu pai também é alto, ele jogou quando era jovem. E o Guerrinha, né, tava lá em Bauru e tal. Então, ali começou, assim, o basquete, para mim, começou a virar uma coisa mais oficial, assim. Não é só eu jogo basquete, não. Vamos treinar, tal, aprendi as jogadas, fiz clínicas, o Guerrinha trazia uns gringos para dar umas clínicas e tal, mas eu fiquei lá pouco tempo. Aí quando eu voltei a morar com a minha mãe, ela tinha saído de Tombos e estava em Volta Redonda, morando no aterrado, e aí eu muito na rua, né, muito para frente, minha mãe, eu tenho que colocar esse menino em alguma coisa para tirar ele da rua. O que você gosta de fazer? Eu quero jogar basquete. E aí eu tinha uma bola, eu ia pra pracinha lá do aterrado, e aí tinha um SESI ali no aterrado. Aí rapidinho minha mãe fez os contatos lá e eu comecei a jogar no SESI. Depois o SESI fez um... Salve Libiano Abiati. Libiano, que Deus cara. Fiz escolinha com o Libiano e joguei com o Paulo... Como é que era o nome? Braço. Paulo Celso, né? Paulo Celso. O Libiano era da escolinha, aí eu entrei na escolinha, porque eu era novo e tal. Aí o Libiano falou, pô, você já sabe jogar. Aí eu falei, eu joguei lá em Bauru. Ele falou, em Bauru? Então vem cá. Aí me levou lá no Paulo Celso, aí eu já entrei mesmo no time do SESI. Era Mirim, acho que sub-12, né, que chamava. Faço nem ideia. Eu acho que era, sub-12. Chamava de Mirim na época. Aí o SESI fez um jogo contra o Funcionários. E o Dé, né, era o técnico do Funcionários. O Dé deve ter uns 328 anos já hoje. Ele foi técnico de todo mundo, pô. Foi seu técnico, foi meu técnico, técnico da minha filha. Dé, cara. E aí o Dé me viu jogando, eu joguei boa parte do jogo, né? O armador do time era o filho do Paulo Celso, mas ele machucou o pé. E aí o Dé me chamou. Hey, você tem quantos anos? Aí eu tenho 11. Aí, ei, você não quer jogar lá no Funcionários? Eu não sei, tem que ver com a minha mãe. Você mora onde? Eu falei, moro aqui no aterrado. Tarará. Aí eu fui lá em casa, chamei minha mãe veio, conversou com o Dé. Mas acho que foi isso a história, ou depois, eu não lembro direito, mas eu sei que aí minha mãe tinha também uma amiga que era mãe do Marcelinho, loirinho, que era da minha época lá do Funcionários. E aí ela falou que tinha o time e tal, e eu falei que o Dé tinha chamado. Aí um dia eu fui lá no Funcionários, procurei o Dé e falei, vim aí, como é que é e tal. Aí ele falou, tem um time aqui que é da escolinha e na outra quadra lá treina o time mesmo, que é federado. Então você fica aqui comigo um tempo, eu vou te dar um treino até o final do ano. Próximo ano a gente já te federa e você começa a ir, vai pra quadra de lá, vai treinar com o time e vamos disputar o Carioca e tal, que era na época, né? Então foi isso que aconteceu. Aí eu fui pro Funcionários, eu tinha 11 para 12. 11 para 12. E aí joguei lá no Funcionários até 16, 15, 16. Você sempre foi esse tipo de atleta, né? Triple-double, no assists.
Não, até que eu dava Fominha bastante... pra caramba. Não, eu não Não sou... passa a bola. Não. Essa camisa aqui, eu uso ela até por causa disso mesmo, sabe? Porque isso aqui é uma confissão de pecado, né, cara? Uhum. É o cara dizer, eu dominei a bola e não passei pra ninguém. Então, assim, no basquete, não. Mas na vida, antes de Cristo, eu era bastante, assim... Sempre fui fácil de fazer amizade, mas eu era bem egoísta, no sentido, assim... Porque eu cresci sem pai, minha mãe trabalhava muito fora, e eu tive em muitas situações que, tipo assim, ou eu me virava ou não acontecia. Era meio que eu por mim mesmo, sabe? Criado muito na rua, você tem que se virar, não tem ninguém por você, né? Então, assim, minha mãe fez de tudo que ela pôde, né? Eu gosto sempre de falar dela, falar bem dela, né? Ela teve muitos desafios, muitas dificuldades, mas ela fez o papel e ela vai assistir isso, com certeza, ela assiste tudo. Então, assim, ela foi muito top, me ensinou bastante coisa, ela é uma educadora, então essa minha veia de professor, de mestre, a minha veia didática é muito pela influência da minha mãe. Uhum. Então, assim, ela foi minha professora, a melhor professora que eu já tive. Ela é maravilhosa, tem vários livros escritos, deu palestra no Brasil todo. Mas, enfim. Então, aí eu joguei lá no Funcionários, né, onde você também jogou. A gente tem vários amigos lá em comum. E aí eu comecei a andar de skate. Isso, 15 anos, 16 anos? Não, o skate já vinha desde os 13. 13. Mas como eu ainda era muito entusiasta do basquete, eu sonhava com a ideia de viver do basquete, de jogar basquete mesmo. A gente jogou contra o Vasco um dia lá no Recreio e os caras deram uma sinalizada de tipo, dá para ir para lá, São Januário, alojamento e tal. Eu queria me jogar. Minha mãe, não, tem que estudar, tem que terminar, né, o colégio, depois você faz o que você quiser e tal. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? Que a diferença das gerações. Na nossa geração, essa era a única saída. Muita gente cresceu com família desestruturada. Hoje também isso é realidade nas comunidades. Muita gente família desestruturada, sem perspectiva de futuro nenhuma, péssimo na escola. A única coisa é tráfico ou bebida, né? E aí era a saída. Hoje o esporte é uma opção, né, para muitos desses. Eu faço isso também. Então a gente tinha muito sangue no olho de tipo, pá, vamos para lá, é para lá que nós vamos e é a solução da nossa vida. Sim. Que era o seu caso. Você vislumbrou isso daí? Assim, eu era péssimo aluno no comportamento, mas eu nunca tirei uma nota vermelha na minha vida. Por algum motivo, eu não sei o que é, mas por algum motivo eu meio que descobri assim, um macete. Eu prestava atenção no início da matéria e na revisão final. Então, eu fui percebendo que os professores sempre faziam assim, apresenta a matéria e aí na primeira e segunda aula o cara dá tudo. Aí ele passava o bimestre, na época, trimestre, sei lá, enchendo a linguiça. No final ele fazia uma revisão que já era meio que uma dica do olha o que vai cair na prova. Então, o que eu entendi? Cara, eu vou prestar atenção na primeira e na última aula. E com essas informações, eu sei mais ou menos o que vai cair, eu vou focar nisso e vou me virar. Então, eu prestava atenção na primeira e na última, no meio do caminho, eu zoava geral. Na minha rua onde eu cresci, que você conheceu muito bem, tinha um moleque que morava lá, que não fazia muito parte do seu grupo, né, o Kaique. E ele falava muito que tinha hora pra tudo, né? Obviamente que eu não vou usar a frase dele, mas tinha hora pra tudo. Ele foi o cara que começou a pregar Eclesiastes pra mim sem saber, né? Porque esse tinha hora pra tudo, eu era muito assim também, né? Ia pra escola, eu sempre sentava na frente, a galera do fundão fazendo zoeira e tal, vem pra cá, vem pra cá. Eu falei, não, meu irmão, agora é hora de eu prestar atenção, porque eu não quero ficar no final do ano preso aí igual vocês. Então eu prestava atenção, mas também estudava pouco para passar na prova e tal, porque a matéria já estava memorizada ali. Eu não tinha, assim, caderno, né? Eu não fazia as paradas e tal. Eu era bem, assim... Comportamento mesmo era zero. Mas você é um cara inteligente, né? Você tem uma... Não sou. Não, você tem uma mente diferenciada. Você memoriza as coisas. Mas memória. Memória pode até ser. Mas inteligência... Eu tenho muita dificuldade para entender novas coisas, para entender informações novas, novos conceitos. Então, assim, eu tenho, né, um certo déficit de atenção. Então é um 486 com 5 terabytes de HD. Eu começo a ler, de repente eu viajo, aí eu tenho que voltar no início do capítulo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade. Mas depois que eu aprendi, eu acho que é por isso que eu acumulo muita informação. O que geralmente causa espanto nas pessoas é que tem muita informação na minha cabeça. Porque Jesus ensinou, olha, ide e pregai, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado.
A psicologia descobriu esses dias que se você ouvir uma informação, você retém uma 5%, porcentagem do 10%. conteúdo. Se você ouvir e ver, você retém mais. Se você ouvir, ver, né, e participar, você retém mais. E aí vai aumentando a retenção do conteúdo. E qual é a retenção máxima de conteúdo? Quando você ensina o que você aprendeu. Por isso que Jesus falou, ir de pregar e ensinando-os a guardar. Se você ensinar para os outros, você sempre vai lembrar de tudo que eu te ensinei. Então, o que eu faço? Eu aprendo uma coisa agora. Daqui a pouco, a primeira pessoa que eu encontrar, eu ensino para ela. Pode não ter nada a ver com o assunto. Eu aprendi algo sobre o perdão. O cara tá falando de carro. Aí eu dou um jeito de falar, rapaz, uma vez eu comprei um carro e fiz um péssimo negócio. O cara me passou para trás, eu fiquei com a raiva dele, mas aí depois eu consegui perdoar ele. Sabe como que eu perdoei? Eu fiz isso. A partir do momento que eu ensinei aquilo, aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Eu tenho uma parada que é uma tatuagem psicológica, eu ainda não fiz ela no corpo, porque eu sou cagão com tatuagem, mas um dia eu vou fazer, que é um acrônimo, LIVE, né, de Love God and Love People, Introspection, Value e Emptiness. Esse velho de agregar valor, eu aprendi há um tempo atrás, né, que às vezes a gente quer agregar valor para as pessoas a partir do ponto de vista que nós temos. Não, vem cá que eu vou te ensinar um negócio da Bíblia, vem cá que eu vou te ensinar uma manobra nova, mas é eu querendo ensinar para você. Raramente a gente pergunta e fala assim, mano, o que você quer aprender? Pô, cara, eu queria aprender a trocar um pneu. Rapaz, eu tenho uma experiência de trocar pneu. Aí eu agrego valor pra você. Então eu saio de casa todo dia com essa pretensão. E aí aqui nessa conversa, antes da gente começar a gravar, você já falou uma parada que já mexeu comigo e já me... Na verdade, a gente tá aqui 2 dias e eu já tô perturbado com um monte de coisa. Mas você falou assim, pô, cara, a gente pesquisou foto sua no Google, não tem foto sua no Google. Eu falei, opa, acendeu. Eu saindo daqui... Vou ligar pro cara que gerencia o site falando, meu irmão, o site tá zoado. Porque os caras procuraram no Google. Se você não me achar no Google, você não acha em lugar nenhum, pô. Então, pode colocar foto aí no site e se vira, né? Já aprendi. Você agregou valor sem perceber, porque você falou, isso aqui é óbvio. A gente teve uma experiência e isso aqui foi óbvio. Isso é maneiro. Isso mesmo. Então, para encerrar o assunto, aí eu joguei lá nos funcionários e continuei andando de skate. Até que aí eu tive apendicite supurada, quase morri, fiquei 6 meses sem poder jogar. Aí a galera meio que passou de categoria, eu fui ficando um pouco para trás. Aí depois o funcionários foi meio que caindo de produção. Aí o nosso técnico já dessa época mais avançada era o Goroba. Aí o Goroba foi para Resende e recebeu a proposta de treinar o time lá do CIMAN, que era um colégio da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. E ele meio que fez uma proposta pra galera pra ir com ele, jogar lá, uma temporada lá e tal. E eles foram até lá em casa, me chamaram e tudo. Mas aí eu já tava no skate também. E aí eu falei, cara, eu não vou mais no basquete, não. Aí eu fui disputar um campeonato no Rio, teve um em Pinheiral, outro em Resende, eu fui me dando bem. E aí eu comecei assim, cara, eu acho que nisso aqui eu vou ter antes de você entrar no se dando bem, isso aí é legal. Por quê? Eu tô tentando mostrar para as pessoas que dá pra você descobrir o seu propósito e se sentir bem antes de você chegar nos seus 70 anos de idade. Você tinha dois caminhos na sua frente. O basquete, que você tinha tamanho, você demorou para espichar, mas você espichou. Você tinha tamanho, você tinha aptidão, gostava do jogo. E aí apareceu o skate, que você também dominou rápido e tal. Qual que foi o critério? Óbvio que você teve apendicite, mas o que você usou nesse processo de análise, que olhando para trás agora você consegue ver? O que você usou para falar assim, não, é o skate. Minha parada é o skate. Deixa o basquete aqui. O basquete é uma paixão, mas não é o que eu vou fazer. É isso aqui, ó. Sendo muito sincero, é isso aqui. Basquete é coletivo. Eu posso dar 100%. Se o cara errar, eu perco o jogo. No skate é só eu e eu. Então eu vou me dar melhor no skate porque eu só dependo de mim. Se eu errar, problema meu. Mas se eu acertar, nada vai me tirar a recompensa daquele acerto, porque eu não vou ter um outro companheiro que pode errar e me prejudicar. Então eu fui pelo egoísmo. Porque eu assim, tinha aptidão para as duas coisas. E muito estranho isso, porque o basquete é com a mão, né? O skate é com o pé. Mas eu tenho, assim, eu acho que chama inteligência corporal. Eu não sei qual é o nome técnico, mas assim, tudo que usa o corpo, né? A coisa da... Como é que fala? Coordenação motora. Eu sempre tive facilidade. Pela minha infância, eu brinquei de tudo. Toca bateria, então, canta rap. Eu toco bateria, eu toco as paradinhas, handball, vôlei, basquete, futebol, por incrível que pareça. Eu jogo futebol, jogo direitinho. Não dedico tempo, mas eu jogo. Joguei aqui esses dias, meti 6 gols aí no futebol aqui da igreja. Fui jogar com os pastores aí. Futebol de cego, né, que você jogou? Não, mas eu joguei no time dos surdos. Que tem um time de surdo aqui.
Então, assim, eu peguei o skate, com pouco tempo eu já comecei a andar no mesmo nível da galera que andava há muito tempo. Pô, vai ter um campeonato, vamos lá pra ver qual é. Primeiro campeonato que eu fui, segundo lugar. No outro, segundo lugar. No outro, já terceiro, primeiro. Aí eu falei, cara, é aqui a parada. Entendeu? E aí eu fui por isso aqui mesmo. Pela parada do egoísmo, eu comigo mesmo, eu vou me dar melhor porque eu não eu ouvi uma frase do Tony Hawk uma vez, e aí eu vou te fazer essa pergunta, que eu acho que o skate deve ter te ensinado várias lições. E aí depois a gente prossegue aonde a conversa levar. Era o final, era a conclusão da minha fala. O quê? Porque eu acabei, no skate, descobrindo que o skate é o esporte mais coletivo que existe. Eu fugi da coletividade. Não, o skate é só eu só vou depender de mim. E eu me deparei com uma galera que odeia a individualidade e o egoísmo. Todo mundo compartilha tudo. Você comemora a vitória do cara que tá competindo contra você. Se o cara tá competindo, o skate dele quebrar, você dá o seu pra ele ir. O tênis dele rasgou, você dá o seu tênis pra ele. Então eu descobri que no skate seria muito mais coletivo do que no basquete. E aí, cara, eu fui por causa do egoísmo e acabei perdendo todo o egoísmo no skate. Maneiro. Claro que o evangelho me ajudou muito, mas quando eu converti, eu já tinha uma mentalidade de coletividade e generosidade, porque eu aprendi no skate. Então, esse não foi um tabu para ser quebrado. Nunca. Tanto que eu estava lá numa Unijovem, União de Treinamento da Juventude, era uma lição sobre fraternidade. E o Salmo 133. Entendeu? Ó, quão bom quando os irmãos vivam em união. Nós temos que ser unidos, babá. Eu, novo convertido, levantei a mão e perguntei para o líder. Falei, olha só, eu tô chegando agora, não sei direito como é que funciona essas coisas na igreja, mas eu sou skatista e eu vim da rua, né? Ali no Memorial Zumbi, na Praça Juarez, a gente anda na rua, a gente convive na rua. E assim, no skate, a galera vai usar uma droga, só tem um pouco de droga, todo mundo usa um pouquinho. Vamos para uma balada, ou todo mundo entra ou ninguém entra. Entendeu? Todo mundo vai no campeonato ou ninguém vai. É muito coletivo. E eu vejo aqui na igreja que, poxa, tem uma galera que tem dinheiro para comer na cantina, tem uma galera que não tem dinheiro. Quem tem dinheiro come, quem não tem fica sem comer. No skate isso não acontece. A gente joga as moedas tudo em cima da mesa, compra tudo de pão, pega o sachê de ketchup, todo mundo come pão com ketchup. Qual que é o certo? Aí o cara falou amém, fechou a igreja e foi embora. Porque eu tô chegando agora e eu tô vendo o seguinte, vai ter retiro e tem uma galera que não vai no retiro porque não tem condição de pagar. Mas lá no skate, quando o cara não tem condição de pagar pro campeonato, a gente faz uma vaquinha e bota o cara pra competir, pô. Ou não vai ninguém. Ou não vai ninguém, isso aí. E aí, cara, ele ficou sem jeito, não falou nada. E com o tempo eu fui descobrindo, sim, o skate estava certo. A prática do skate é mais evangélica do que a prática dentro da igreja. Em algumas igrejas, né? Em algumas ocasiões e circunstâncias. Então, assim, o skate foi maravilhoso pra mim. Eu tava indo achando que eu ia virar um cara mais egoísta ainda, agora eu só dependo de mim, eu vou me dar bem, e eu acabei me deparando com essa cultura que quebrou todo o meu egoísmo. Eu aprendi com o skate. Claro, o evangelho completou muita coisa, deu sentido a muita coisa, mas eu não aprendi, eu não matei o meu egoísmo na igreja, eu matei o egoísmo no skate. O skate é maravilhoso em vários aspectos, mas isso é outro papo. Senão a gente vai de skate, muito bom, muito bom. Cara, aí, beleza, a gente saiu do skate, a sua conversão acontece no skate. Se a gente for contar a história de conversão, isso aqui vai virar um show de piada, porque a gente vai morrer de rir, não vai sair da história, que a gente já tá desde ontem falando disso. Mas você chega na igreja e aí você tem outra transição. Você transicionou do basquete pro skate, ainda não era profissional. Sim. E aí o skate te levou para uma carreira profissional. Mas aí o que eu não falei que vale a pena mencionar, você jogou, né? O Wade jogou. A gente não chegou a ser profissional, até porque no nosso tempo não tinha profissional, era adulto a categoria. Pouquíssimos caras ganhavam dinheiro jogando basquete, né? Ganhava com outras coisas. Mas a gente sempre treinou, lá no Funcionários principalmente, com a pegada de alto rendimento. Cara, campeonato carioca, tinha vários treinos por semana, jogo no final de semana, e tantos arremessos, se não matar tantas bolas não pode ir embora, vai correr, entendeu? Então, assim, eu desde menino, no basquete e depois com o skate eu levei essa cultura do alto rendimento. Então a galera, eu quero dar essa manobra, acertei a manobra, beleza, vou parar, vou sentar, vou tomar um negócio, bater um papo. Eu não. Vou acertar, eu acertei, agora eu quero uma mais difícil, agora eu quero uma mais difícil. Essa manobra que tá no pé, deixa eu ver, vou mandar 30 dela, beleza, agora tá no pé. Então eu levei essa cultura do esporte de alto rendimento pro skate, mas não focando em competir, focando em melhorar
Porque dá muito prazer quando você aprende uma manobra nova e acerta ela. É muito prazeroso. Então eu fiquei viciado naquela sensação e eu queria cada vez acertar mais manobras mais difíceis. Então essa coisa do alto rendimento veio me acompanhando desde que eu comecei lá em Bauru. Passou por skate, passou para minha vida profissional, acadêmica e hoje desemboca no ministério. Então eu digo, só terminando. Os caras falam, Manu, você, cara, que hora que você dorme? Que hora que você estuda? Que hora que você faz as coisas? Cara, a gente não consegue entender de onde tira tanta informação. Deus se revela na hora. Então, o meu ministério é de alto rendimento. Eu considero assim, entendeu? Então, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Por conta desse meu poder de memorização, porque eu entrei numa de ensinar tudo que eu aprendo, acaba que muitas vezes eu não preciso mais estudar determinados textos. Eu só prego expositivamente ou textualmente. Toda a minha carreira ministerial, mesmo antes de ser consagrado, eu já pregava muitas vezes. Raramente eu pregava sermões temáticos. Então, assim, o texto acaba sendo o meu esboço. Então, se eu conheço aquele texto, eu não preciso mais estudar. Eu sei quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Algumas palavras obscuras daquele texto eu já pesquisei o significado, ou grego ou hebraico. Uma vez retido esse conhecimento, eu ensinei para alguém, não sai nunca mais. Então, no último ano do seminário, eu fui convidado para dar aula no seminário. Substituir um professor de homilética. Ensinando. Sim. Então... e aconteceu comigo duas coisas muito legais. Primeiro, eu fui professor de colegas de classe, porque o cara fez o primeiro, segundo e terceiro período comigo. Aí ele trancou. Por algum motivo ele saiu do seminário. Aí eu fui, quando eu estava no último ano, esse cara voltou. Então ele foi meu aluno. Eu no último período, ele no quarto período. Eu fui dar homilética para ele. A gente foi colega de classe, depois eu fui professor dele. E aí eu fiz convalidação, né, teologia pelo MEC, eu fiz algumas, né, pós-graduações e fui caminhando na carreira acadêmica, até terminar recentemente o pós-doutorado, e eu fui professor em alguns cursos de convalidação e pós-graduação de professores meus, pastores que me deram aula no seminário, depois quando foram convalidar me pegaram como professor deles. Caramba, você estava esses dias sentado aqui, meu aluno, agora você está aí, cara? Eu fiz 3 pós e já estou no mestrado, mandei meu currículo, a faculdade aceitou, estou dando aula aqui. O alto rendimento. Aí os caras, caramba, mas como assim tão rápido? Alto rendimento. Mamba mentality. Então, pronto, chegou. Você falou de Mamba mentality, né? Todo mundo é fã do Kobe. Quem entende do basquete é fã do Kobe. Quem não é fã do Kobe, larga o basquete que você não presta. Mas aí você falou Mamba mentality. Ele explica numa das entrevistas clássicas dele, né, que ele, desde o high school, ele treinava, ele acordava às 4 da manhã, dava um treino, gelo, café da manhã, descansava, 8 da manhã, treino, gelo, relaxa, vai pra escola. Aí na escola eles têm 2 treinos, a galera treinou 2 vezes, estão satisfeitos, ele acabava, mais um treino pesado e de repente arremesso e tal. Então ele tinha ali 4 a 5 treinos extra todos os dias na época de high school. Então vamos botar 2 anos de high school aí, essa é a conta que ele faz. E aí, ele não foi para a universidade, né? Mas esse tempo de todos os dias, 4 treinos a mais, se você somar 200 dias letivos com 4 treinos a mais, são 800 treinos a mais. 2 anos são 1.600 treinos a mais. Esse espaço que ele construiu, quando ele entrou na NBA, ele confessa que a NBA era back-to-back, então ele não tinha perna para jogar. Primeiro ano ele teve que adaptar o treino dele para ele poder ter mais perna e tal, alto rendimento, né? E assim foi com a carreira do Kobe, 20 anos de Lakers e tal, show de bola. Ele construiu muita coisa em pouco tempo, porque ele acelerou, ele tinha essa bagagem. Foi mais ou menos isso que você percebeu quando você falou, pô, teologia é minha parada, Sim. Igreja é minha parada, Sim. então eu vou comer tudo agora, porque daqui a pouco o manuzinho tá grande, Sim. vai dar rola. Foi Sim. assim que você fez? Foi assim. Como que você gerenciava isso? Eu li, rabisquei, anotei todos os livros da minha biblioteca. Eu usei no seminário. Então, se o professor citasse um livro na aula, eu comprava. Eu fiquei, cara, quase 8 anos. E aí eu tenho que dar honra a quem honra, a minha esposa, Ana Paula. Ana Paula abriu mão de muita coisa. Como família, nós abrimos mão de muita coisa para que eu pudesse estudar decentemente. Então, eu tive um terno durante, assim, desde que eu entrei no seminário, comecei na verdade, eu já pregava antes de ir para o seminário, eu fui meio que empurrado.
Então, assim, eu só tive um terno verde, musgo, horrível, mas porque ele era o mais barato que me servia. Terno, para mim, tem que ser grande. Na companhia do terno. Na companhia do terno, R$90, 10 vezes de R$9. Era o que eu podia pagar. Eu tive esse terno durante o seminário, 4 anos, e uns 2, 3 anos do início do meu ministério, eu só tinha esse terno. Então, assim, eu não comprei roupa, eu não saí para comer fora, eu não viajei, eu não gastei com bobeira, meu carro era básico, porque tanto da minha esposa quanto que eu ganhava, a gente investia tudo o que podia na minha formação. Com congressos, com livros. E outra, eu sou fominha, então eu ia em tudo. Vai ter congresso em tal lugar, eu vou. Vai ter aula em tal lugar, vou. Vai ter um curso em tal lugar, vou. Então eu fiz ao mesmo tempo muita coisa junta. Eu fiquei muito tempo sem dormir, eu lia, eu fazia questão de grifar tudo, de pesquisar e tal. Então, assim, se você abrir qualquer livro da minha biblioteca, você vai passar, vai ter a minha assinatura, a minha rúbrica nas páginas, vai ter várias bolinhas em algumas páginas, que aquela bolinha eu usava para marcar onde eu parei de ler. Então, eu trabalhava num posto de gasolina 24 horas, fazia seminário. Eu congregava a 20 quilômetros da minha casa numa direção e estudava 70 quilômetros da minha casa em outra direção. E eu ia em todos os cultos, eu liderava a juventude, dava aula na EBD, pregava constantemente e fazia o seminário em Vitória, andava 70 quilômetros, trabalhava num posto 24 horas, 3 turnos, entrava muito cedo e ficava à disposição para ir lá qualquer problema que tivesse. E eu fiz o seminário nessa configuração, continuei trabalhando. Então, eu chegava no posto, fazia todo o meu trabalho e começava a ler. Então, eu tinha, durante muitos anos, eu tinha sempre 3 livros lendo, um dentro do carro, um no banheiro e um na minha mesa. Eu tô na mesa, terminei meu trabalho, eu vou ler o livro que está na minha mesa. Entrei no carro, fui resolver uma parada, vou no banco, vou no cartório, tô no carro. Eu tô de carro, vou ficar um tempo aqui, eu pego meu livro, vou continuar lendo. Tô no vaso, fazendo uma parada que eu tenho que fazer, vou ficar aqui 15 minutos, olhando 20 minutos, meia hora, cara, eu vou pegar o meu livro e vou ler. Então eu passei anos lendo 3 livros simultaneamente. Não, e hoje a gente tem uma facilidade, né? Porque nessa época a gente quase não tinha celular. Audiobook não existia. Hoje você entra no carro, você toca o livro, vai ouvindo, né? E é engraçado que quanto mais facilidade a gente tem, menos a gente faz. Isso aí. Porque facilidade não forma ninguém bom, cara. Facilidade não gera resultado. Mares calmos não fazem bons marinheiros. Mas isso é real, cara. Aquele ditado, não sei se é chinês, se é indiano, né? Tempos difíceis formam homens. É só você olhar a proporcionalidade de suicídios em classe alta e em classe baixa. Você não tem suicídio na favela, cara. O cara que suicida na favela é porque ele foi traído pela mulher, vazou, todo mundo sabe, com vergonha de ser corno, ele vai e suicida. Às vezes. Agora, vai num condomínio. Nego tá indo pra Disney, nego tá em faculdade particular, nego tá andando de jatinho e tá suicidando. Cara. Brabo. Facilidade. Não contribui, cara. Não contribui, tem que ter dificuldade. A dificuldade faz a gente crescer, faz a gente ser grato, faz a gente reconhecer. Então, quando eu olho para trás e vejo como minha vida era e como eu tô hoje, eu tô longe de estar no nível da galera do condomínio. Cara, mas eu já sou tão grato de poder comer o lado esquerdo do cardápio, porque durante muitos anos eu comi o lado direito do cardápio, os preços. Qual que eu vou querer? Eu ia no preço, vou querer esse. Esse é o que cabe no meu bolso. Você nem lê. Então, hoje, eu tenho o privilégio de poucos nesse mundo, de 8, acho que bateu agora 8 bilhões ou 9 bilhões de habitantes no mundo. Eu sou um dos privilegiados, proporcionalmente, um dos poucos privilegiados que pode entrar em qualquer restaurante hoje, olhar o lado esquerdo e falar, não, vou comer isso aqui. Nossa, eu tô rico. Não, eu consegui me organizar financeiramente para poder ter esse prazer quando eu julgar que devo ter. Eu não como assim todo dia, eu não faço isso todo mês, mas quando eu sinto, poxa, eu preciso celebrar uma conquista, eu preciso comemorar, preciso ter um tempo de qualidade com a minha esposa, minha filha, escolhe o restaurante que você quiser, escolhe a comida que você quiser, não importa, isso é investimento. Então, se hoje eu tenho o privilégio de fazer isso e durante muito tempo eu não tive, isso gera uma gratidão em mim, eu vou querer suicidar. Me falta muita coisa. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu quero tudo que eu tenho. Maneiro. Eu gosto de tudo que eu tenho. Eu não preciso ter tudo, né? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Poxa, mas eu não tenho uma Ferrari. Então, mas se eu não tenho é porque eu não preciso. Esse é o segredo do nada faltará. Ele não vai deixar nada que você precisa. Tem até uma música que os meninos fizeram, eu preguei isso muitos anos, os meninos fizeram a música, falei, caraca, será que os meninos me ouviram, né? Mas claro que não. É o inconsciente coletivo. Eles, acho que é o projeto Sola, né? O Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor,
Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Esse é o refrão da música. É uma boa versão. Então, e era isso que eu sempre preguei. Não vai faltar o que a gente precisa, não vai faltar... É o Sermão do Monte de Jesus. Sim. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar segurança. Olha aí, pô, vocês não estão vendo? Pô, se o lírio... Cara, se o meu pai cuida de uma flor e de um pássaro, como é que ele não vai cuidar de nós que somos filhos? Agora, o que a flor tem? A roupa bonita. O que o pardal tem? O pão para comer. E cada um tem sua casa, cada um é protegido e aquele lírio vai morrer no tempo certo dele morrer. Então... Se Deus cuida do lírio, cuida do pardal, cuida com o necessário. O pardal não vai ter uma casinha de madeira feitinha, bonitinha. Não, ele vai dormir em cima de um galho onde der, mas ele vai dormir. Ele vai estar seguro. Quando ele precisar de um abrigo, ele vai ter. E sempre vai ter um pedacinho de pão para ele. E aquilo ali deveria ser o suficiente para manter ele contente. Cara. E ele é contente, por isso que ele canta todo dia. Pode crer. E a gente quer tanta coisa e acaba... Ao invés de ser grato pelo que tem, se torna amargo por aquilo que ainda não conquistou. E aí a gente deixa de viver o presente, que é um privilégio ter o que nós temos, de aproveitar o que nós temos, porque a nossa mente está mais naquilo que a gente pode ter. Aí o cara passa a vida inteira buscando o que ele não tem e não conseguiu aproveitar o que ele já tinha durante toda a vida. Então eu era feliz em cima de um pé de manga na beira do rio, comendo manga e me sujando todo de manga de amarelo, felizão, pulava do pé de manga e descia o rio boiando até lá em casa. E eu sou feliz hoje, podendo pegar meus amigos, botar no carro, ir num lugar, comer a comida que a gente quer e sair com a minha família, viajar, conhecer lugares, fazer amizades. Eu sou feliz, cara. Eu sou mais do que feliz. Eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado. Macarios. Bem-aventurado é aquele que pode comer do lado esquerdo. Consegui me contentar com o que eu tenho. E essa pegada de vida vai prosperando a gente o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro a gente vai sempre prosperando. Porque se eu consigo ser grato e aproveitar o que eu tenho, eu gero mais resultado hoje. Eu vou colher isso amanhã. Top. Então é um ciclo, né, contínuo, uma roda viva que a gente vai vivendo e vai sempre crescendo, prosperando. Sobre resultado, você falou de resultado, e acho que a última analogia que eu vou usar do Kobe, né? Ele escreveu um livro, e nesse livro ele, que acabou virando uma série que os atletas de alta performance acompanham, né? Onde ele fica analisando as jogadas. E ficou muito famoso pelo fato dele parar a jogada num determinado lugar e falar assim, olha só, olha o ângulo do tornozelo desse cara para ele poder fazer esse crossover. Aí a galera analisava e ele falava, ó, se virar um pouquinho mais, o impulso dele é para cá e tal. Análise dos mínimos detalhes. Ontem a gente estava sentado jantando e você falou assim, cara, você pode me levar num templo vazio. Eu vou olhar e em 15 minutos eu te dou o estado da saúde daquela igreja. Porque eu consigo ver e perceber e sentir a posição do banco, onde está o pastor e tal. Óbvio, tudo dentro do seu ambiente existencial ali da Igreja Batista. Essa atenção ao detalhe. O que na sua vida hoje, você como pastor e tal, essa atenção ao detalhe, aonde entra? É mais na sua entrega, por exemplo, você estuda o cara fazendo uma pregação, porque depois disso, desse gap que você já construiu, não tem mais o que estudar, né, vamos dizer assim. Então você estuda o cara que está pregando, quem que é que você estuda, para onde você olha e o que você analisa. Se eu quiser aprender o que o Manu aprendeu, o que eu analiso? Cara, eu acho que o que aconteceu comigo é que eu fui servir em muitas igrejas. Então eu já estou com agenda de pregação desde 2004. Pregando, viajando para pregar, 2005, 2006, para outras cidades, para outros estados. Então, assim... em breve para outros países. Inclusive... Pois é, tomara. Salve Gold Coast. Opa, tô aí as ordens, só chamar o passaporte. Os brasileiros que estão em Gold Coast, nós estamos organizando já vamos deixar preparado uma semana de... Como é que a gente vai chamar esse seminário? Internship. Não, pô, internship é outra coisa, não. Aí você viu... Como é que é o nome do... Não, eu falei zoando. Aqui no Brasil chama imersão, né? Imersão, immersion. Mesa Barba Immersion. Bible. Que isso, hein? Bible Immersion. É isso aí. Pessoal que tá na Austrália, Sydney, nossa, que propaganda, hein? Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne. Caraca! Uma semana com o Manu Mesa Barba, as paradas vão mudar. Chique. Liga já. Ele não parece com o cara do Liga já? Presta eu acho assim, cara. O que, por exemplo...
os caras que jogam basquete, você pegar um cara top, você pegar um LeBron James, é um cara que não só joga, mas ele analisa o jogo de um jeito muito, né? As entrevistas dele são assim, né? O cara entrega um relatório detalhado. Doido. Então, assim, se você pegar o LeBron e levar ele para assistir 5 minutos de qualquer time do mundo, ele vai te dar o raio-x. Cara, esse time tá precisando disso. Ó, esse time tá precisando de um armador, esse time não tem pivô, esse time tá precisando correr mais, tá faltando perna, melhorar a defesa, Então, eu acho assim, que de tanto o cara fazer aquilo, meio que entrou no sangue dele, só de bater o olho ele já tem um raio-x. Eu acho que comigo é assim, de tanto eu ir em igrejas, pregar em igrejas, ministrar, conversar com pastores, com líderes, ouvir. Então eu vi a igreja, ouvi o pastor. Eu vi a igreja, ouvi o pastor. Vi a igreja e ouvi o pastor. Com o tempo, minha mente foi associando de que uma igreja desse jeito vai estar do jeito que aqueles pastores sempre me falavam que estariam. Tá, mas então, vamos otimizar. O que eu quero fazer aqui é otimizar. Por exemplo, você hoje, 2004, você tem 20 anos nessa pegada aí já. 20 anos. Não 20 de ministério, né? São 10 anos de ministério completando agora. 10 de ministério, mais os 4 de seminário, né? Já dá 14, então, mais o período. Mas, no geral, você tem aí 20 anos de pregação e de serviço, e por aí vai. 20 anos, para quem, de repente, o cara começou um pouquinho mais tarde, o cara descobriu a vocação dele, descobriu o propósito dele, o cara foi para dentro da igreja ou para qualquer outra área que o cara for. Aí o cara começa aos 45. Ele não tem 20 anos para se preparar na prática para falar assim, cara, como que eu aprendo e acelero meu aprendizado? Hoje em dia é tudo sobre acelerar o aprendizado. Então eu quero pegar o que o Manu fez, destilar e pegar só a pílula. Dá só a pílula, tira a gordura e me dá a proteína. Como que você analisa? Porque uma coisa é associar pela experiência. Ouvir os mais velhos. Ouvir os mais experientes. Ouvir. Então, assim, se o cara assumiu... Isso vale para qualquer área. Qualquer área, isso aí. O cara entrou numa profissão lá. Eu entrei como... Sei lá, numa indústria, uma multinacional. Eu sou um analista júnior. Aí daqui a pouco eu virei um analista. Daqui a pouco eu sou um analista sênior. Então, assim, como que eu faço o cara que entrou numa empresa e ele é júnior? Ele está começando a carreira e ele tem um plano de carreira. O cara entrou como soldado, ele quer chegar a ser tenente. O cara entrou como tenente, ele quer chegar a ser coronel ou marechal, não for no exército, general, né? Então, assim, qualquer área da vida que você tem uma trilha para progredir, você espera o tempo necessário para pegar o background para progredir, ou você se cerca dos que já progrediram. Então, eu sempre tive mentores e eu sempre ouvi pastores. Na denominação batista, nós temos os chamados encontros das subseções. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ela é dividida em seções, geralmente por estados, e a seção é subdividida por subseções, que são regiões. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou na subseção extremo leste. Aí tem a subseção leste, centro-leste, tem a subseção leste, tem a subseção do centro, tem a subseção da zona sul, entendeu? Então, num estado, você tem várias subseções. Lá no Espírito Santo, eu fui da subseção de Guarapari, depois na subseção de Vila Velha. Acima de 10, 15 igrejas ou pastores, você já pode formar uma associação das igrejas ou uma subseção dos pastores. Então, é comum que as subseções promovam encontros regulares. Uma vez por ano a gente sempre tem congresso, às vezes tem retiro, então tem programações anuais para todo mundo. Mas semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, as subseções se reúnem, vão para uma igreja, tomam um café, oram uns pelos outros, compartilham os desafios, as bênçãos, bota alguém para falar de um determinado assunto que é importante para a vida pastoral, e aí tem o café, todo mundo come, se confraterniza e vamos embora. Geralmente pela manhã, às vezes é à tarde, né? Então, o que eu fiz durante 10 anos de ministério? Igual, por exemplo, eu cheguei aqui, tem um café lá em tal lugar, eu vou para o café. Geralmente, o pastor da igreja que recebe o café, ele fecha a agenda dele naquele dia até meio-dia, para ficar à disposição do café, para receber os pastores, papapá. O cara chega mais cedo, geralmente umas irmãs na cozinha ajudam a preparar, babá. Então, o cara geralmente ele não vai ter um compromisso logo depois daquele café, porque pode se estender e tal. O que eu entendi? O pastor da igreja que está recebendo o café, ele está por conta do café pelo menos até a hora do almoço. Aí o que eu fazia? O café geralmente começa às 8 horas, 7h30, 8 horas, vai até umas 10, 10h30, no máximo 11.
O café ia terminando, o pessoal voltava para a mesa, segundo tempo do café, comer um negocinho, tomar, despedir, bater um papo, e aí começa a ir embora, vai indo embora. Nesse momento eu chegava no pastor da igreja: pastorzão, o senhor tá livre até meio-dia? Tô sim. Eu sou o Manu, pastor de tal lugar, tal. O senhor pode me atender no seu gabinete até meio-dia? Aí o cara: posso, não, que eu tô precisando conversar, o senhor poderia me receber? Aí o cara que é pastor, ele fala: poxa, tem um outro pastor precisando conversar, caramba, o menino deve estar passando por algum problema. Quando ia embora o último pastor, ele me chamava, a gente ia pro gabinete dele. Aí eu sentava e falava: me conta a sua história. Você foi seminarista de qual igreja? Você estudou em qual seminário? Você passou em qual igreja? Qual a dificuldade que você enfrentou? Quando você teve esse problema com essa mulher aí que deu, como é que você resolveu? Como é que você construiu isso aqui? Como é que comprou o terreno? Como é que pagou? Cara, 2, 3 horas. E o cara, às vezes dava: rapaz, eu tenho que almoçar, posso pagar seu almoço? Não, pode, se você não tiver compromisso, estiver aqui para casa. Não pode, então vamos ali no restaurante, pode escolher, eu vou pagar seu almoço, para continuar conversando e ouvindo o cara. Então eu sei hoje histórias de mais de 500 pastores. De onde eram, como que estudaram, o que fizeram, igrejas que passaram, por que se deu bem, por que se deu mal. Ouvindo. Então eu li muito, eu pratiquei muito, pregando e visitando muitas igrejas, e eu ouvi a história de muita gente. Tudo isso junto... Não te deixa nervoso, né? Porque você já viveu isso aqui na mente. Exato. Você desenhou aqui na mente, ouviu, você já viu isso aí. Então o cara conta assim: rapaz, qual foi seu maior dificuldade? Rapaz, uma vez eu estava presidindo uma assembleia sobre comprar um terreno, e a assembleia estava calorosa, e o povo não estava muito acreditando que a gente ia dar conta de comprar o terreno muito caro, e tal, e aquela coisa assim, eu orando, e ali vamos, tal. E aí um irmão pediu a palavra, corretor de imóveis, entendido do assunto, referente na igreja desse assunto: pastor, eu acho que aquele terreno, com esse dinheiro seria melhor a gente investir em outro lugar por causa de... Fez toda uma defesa imobiliária da coisa. E aí o cara contando a história, e eu já assim: caraca, como é que você fez? Como é que você fez, mano? Porque eu já tava lá no novo templo, no novo terreno. Então é claro que ele comprou o terreno. Então ele tá me contando, eu já sei o final da história. Aí eu quero saber como é que ele conseguiu desfazer o argumento desse irmão. Aí diz ele que virou e falou assim: muito obrigado, meu irmão, pela sua palavra. A gente pode rever esse assunto, mas hoje nós estamos aqui para votar a compra desse terreno. Tá bom? Muito obrigado. Favoráveis? A galera votou, comprou, acabou. Seu assunto é legal, mas hoje nós não estamos aqui para isso. A gente não está aqui discutindo a compra, a gente está já votando a compra desse. Se a Assembleia disser que não quer comprar esse, aí eu te chamo para a gente conversar, para a gente ver a possibilidade de comprar esse outro que você está falando. Então ele não tratou o cara mal, não bateu no cara, não desfez do cara e deu à igreja a opção de votar, e a igreja votou e ele resolveu o problema. Então, tem várias histórias que você vai ouvindo desses caras e você vai pegando a manha. E uma hora ou outra vai surgir um problema desse. Você já tendo ouvido a história do cara, é só você imitar, cara. Sim. Você faz igual e o resultado é sempre igual, porque gente é tudo igual em qualquer lugar do planeta. É verdade. Muito bom, muito bom. Agora, coisas que a gente tem que lidar com o nosso tempo, né? Acho que também é válido para toda a área. Você chegou aqui na igreja agora e a gente estava conversando aqui sobre mídia social e tal, papapá. Você é um cara que gosta dessas coisas e coloca mesmo ali, vão aparecer e tal, papapá. O que você vê que a igreja perde pro entretenimento e pro mundo hoje? Nossa. O que a gente pode aprender do mundo? Pergunta maravilhosa, né? Cara, a igreja perde em todos os aspectos. Todos? Todos. Porque a igreja já foi a referência da arte e da criação, né? Isso aí. A igreja começou o negócio de formação, de faculdade, coisa superior. A igreja começou a cuidar dos outros e fazer hospital e pererê e parará. A igreja começou com relação à música, à arte, etc. E a igreja perdeu, cara. Saiu da vanguarda e foi para a retaguarda. Então hoje o mundo está de Ferrari acelerando, a igreja está de mobilete atrás. E o mundo, meteu o pé. Então, o único aspecto que a igreja não perde para o mundo é nas relações interpessoais. Se a igreja tiver uma convivência bíblica, baseado nos princípios da humildade, da submissão, da lealdade, da honra, é só aí que a gente não perde.
Porque na empresa é um querendo comer o outro, no time lá do futebol. Né? Então, assim, no ambiente secular, né, eu não gosto dessa separação de secular e profano e sacro. Para mim, tudo é sagrado e é Deus que fez e amém, aleluia. Então, assim, então, a única coisa que a igreja não perde, caso ela tenha uma comunidade saudável, baseado nos princípios bíblicos de convivência, os famosos mandamentos mútuos do Novo Testamento, né? Uns aos outros, né? Preferivos em honra, uns aos outros, né? Então, já disse o Stanley Jones, né? Num mundo onde todos são genuinamente cristãos, ninguém entra num ônibus a não ser que esteja sozinho. O que o Stanley Jones está dizendo? Se todo mundo for crente, você só entra num ônibus se você estiver sozinho no ponto. Porque se você estiver com outro cara, você vai falar, pode ir você. Aí ele vai dizer, não, eu faço questão, você primeiro. Aí, não, meu amigo, você. Aí ninguém entra. E ninguém entra. É a teoria do skate, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Exato. Então é só nesse ponto que a igreja ganha do mundo. Os outros aspectos tá muito atrás. Então, o meu sonho é que a igreja promova coisas que o mundo precise copiar. Então, assim, a igreja precisa investir na molecada. Como foi há séculos atrás. Sabe, a minha visão é o seguinte, a gente vai investir nos vocacionados. O problema é que a gente acha que Deus só vocaciona para pastor, música e missão. Deus só chama para essas três coisas. Ué, então Deus não chama a gente para ser advogado e fazer justiça? Então Deus não chama um cara para ser médico e cuidar bem das pessoas? Então Deus não chama um cara para fazer ciência e desenvolver uma medicação que vai melhorar a nossa qualidade de vida? Deus não chama para nada só para ser pastor, músico e missionário? Então eu não penso vocação dessa forma. Deus chama pessoas e capacita e concede a ela dons e talentos para o desempenho da sua vocação, que é para servir a humanidade como um todo. Então eu não penso em vocação restrita para servir a igreja. Eu sou chamado para servir a comunidade que está à minha volta. Os irmãos que congregam comigo, mais todos os que estão à minha volta. Se eu puder cada um use o dom que Deus deu, suprir uma necessidade para resolver um problema de qualquer pessoa. Então eu não sou pastor de uma igreja, eu sou pastor do planeta que eu moro, cara. Porque onde eu estiver, eu sou pastor. Uma pessoa precisar de uma palavra, de uma orientação, de um conselho, tiver em dúvida, eu estou ali para isso, para cuidar e para ensinar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, o tempo inteiro. Então, assim, eu pretendo, e a igreja precisa, quebrar esse paradigma. Eu já falei aqui, o povo deu glória, aleluia, achei maravilhoso que eu não precisei quebrar esse paradigma, o povo já entende dessa forma, muitos feedbacks positivos eu tive, e eu já disse aqui numa das aulas da IBD, tem aí no YouTube, que eu não vejo a hora da igreja começar a identificar vocacionados e investir neles para que eles sejam profissionais de ponta na humanidade para servir a humanidade. Então, o menino é chamado para ser médico, ele não tem condição. Nós vamos enviar ele para uma faculdade de medicina. Esse negócio de enviar só para seminário, de onde nós tiramos isso, cara? Entendeu? Então, a gente só investe se for para vocacionado. O cara que vai ser pastor, vai ser ministro de música, vai ser missionário. Cara, então o menino é inteligentíssimo, o menino tem o dom da misericórdia, que é o dom necessário para ser um bom médico, porque só tem 3 listas de dons. A galera chama muita coisa de dom. Nossa, aquele jogador tem o dom. Não, ele tem um talento, uma habilidade, é outra coisa. Então, é Romanos 12, é 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Os dons do Pai, do Filho e do Espírito. Os dons de administração, de edificação e de avivamento. Seria avivação, para ficar mais... É isso. Então... dons são aquelas 3 listas. Esses e ainda dons... tem gente que fala tem dons nas pessoas e tem pessoas que são dons para a igreja, né? Isso. Então é o seguinte, para a edificação da igreja, você bota essas 3 listas. São 7 em Romanos 12, são 4 em Efésios 4:11 e são 9 em 1 Coríntios 12. O único que aparece nos 3 é profecia. Nas 3 listas. Profecia, e em Efésios 4 está profeta. Então, ali você tem fé, ali você tem misericórdia, ali você tem ensino, didascalia, ali você tem serviço, diaconia, ali você tem vários dons. O mundo
O mundo é atendido mediante esses dons. Tudo que acontece de bom no mundo é através de um dessas 3 listas de dons. E porque todos têm, porque todos são imagem e semelhança de Deus. A galera acha que só os crentes que é a imagem de Deus, cara. Todo ser humano é a imagem de Deus. É descendente de Adão? É. Então ele recebeu pela sua descendência a imagem e semelhança do Criador. Deus comunicou com ele alguns atributos. Porque tem atributos que são incomunicáveis: soberania, infinitude, onipotência, onisciência, onipresença. O Deus não comunicou esses atributos, mas graça, misericórdia, amor, compaixão, bondade, atributos comunicáveis. Todo bem que é feito no mundo é através da benignidade de Deus que ele comunicou com o ser humano. O cara pode morrer e ir para o inferno, beleza, mas durante a vida ele exerceu atributos que Deus comunicou com ele. Ele só conseguiu fazer porque Deus comunicou aquele atributo, senão ele não conseguiria. O pecado abafou muito desses atributos, mas não abafou tudo. O ser humano, por pior que seja, é o cara lá do morro que sequestra, que mata, que rouba, mas ele não deixa a Dona Maria sem um gás. Leva um gás lá para Dona Maria. Dona Maria aí, fechamento nosso. Esse bem que ele fez, ele não é gente boa. Ele não é um cara do bem, mas esse ato benigno ele só conseguiu fazer porque o Espírito de Deus comunicou com ele a benignidade. E isso está em todas as pessoas. Acho que é 8 bilhões ou é 9? Acho que é 9 que bateu agora. Acho que são 8. 9 bilhões de pessoas. Pelo menos um dessas 3 listas todo mundo tem. Eu achei bem relevante você falar sobre isso, porque sem espiritualizar a coisa, mas todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, acredite ou não, goste ou não, e a gente herdou esses atributos, goste ou não, acredite ou não. E no meio da nossa conversa eu citei um trecho aqui, agora não me lembro exatamente se é o 4º capítulo ou 5º capítulo, mas um trecho que o apóstolo Pedro deixa na carta dele é: cada um use o dom de Deus, o dom que recebeu de Deus, para servir os outros. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E ele fala, administrando bem a graça de Deus, que é multiforme. Isso aí. Então a graça de Deus está no advogado. Poikiles, no grego. Está no advogado. Poikiles. Está no médico. Porque o médico existe a misericórdia. Está no engenheiro Isso que aí. cria alguma coisa boa, né? Isso aí. Então, muito pertinente a gente tentar... Eu não sei se a gente consegue empurrar a igreja para algum lugar, né? Quem somos nós? Mas tentar influenciar a igreja a investir no vocacionado da medicina, no vocacionado... Na menina que leva jeito com criança para ela fazer uma pedagogia. Todos que não têm condição de se capacitar para exercer o seu chamado, a igreja tem o dever de ajudá-los. Porque a igreja corpo tem a função de ajudar o cara a identificar o que Deus comunicou para ele. Essa é uma maneira nova de ver. Vou usar isso como propaganda do meu livro. Olha só, a humanidade, em termos de grupo de pessoas, a humanidade é um corpo. Todos são imagem e semelhança de Deus. A igreja é chamada de corpo, é igual o corpo de bombeiros. É o agrupamento, o ajuntamento dos bombeiros. Então, o corpo de Cristo é o ajuntamento dos que são de Cristo. A humanidade é um corpo. É o ajuntamento das imagens e semelhanças de Deus, que tem atributos que Deus comunicou. Esse corpo, ele tem anticorpos. O dom é o anticorpo para combater o mal que insiste em matar o corpo. Então você tem um vírus, você tem uma bactéria, você tem um corpo estranho que entra no seu corpo para te matar, para comer de você o que ele precisa, você morreu, ele vai para outro. Então, o câncer, né? E o pecado é o câncer da humanidade. O dom e a vocação de cada pessoa, por conta dos atributos comunicáveis de Deus, são os anticorpos que mantêm ainda a humanidade viva. Senão a gente já tinha se matado todo mundo, cara. E falando de humanidade, né? Não só do físico, mas enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, tentando lembrar a letra inteira, mas não me veio na mente. Aquela música do John Lennon, né? Imagine. Aquela música é uma profecia. Eu estou tirando todas as convicções ideológicas e teológicas de lado. Sim. Né, o que está por trás da música, por aí vai. Mas o cara que escreve uma música que propõe da gente viver de uma maneira mais pacífica... Então, sabe o que é essa música? O retrato do milênio. É o milênio. Um tempo de paz e justiça
onde todos estão satisfeitos com vida abundantes, sendo reinados por um rei justo. Você redimiu, né? Redimiu o significado. É o milênio. Aí se o cara é pré-milenista, ele entende de um jeito, se o cara é amilenista, ele entende de outro, mas o John Lennon estava pela graça comum, pelo talento e o dom que recebeu, que foi comunicado exercendo sua vocação para gerar no corpo um anticorpo que ainda há esperança. Imagine um tempo em que todos estejam bem. Esse tempo é quando Jesus for o rei de todo mundo. E aí a gente pode citar vários, né? J Quest, falando do sol e por aí. Isso aí. A graça comum, cara. Legal. Quem botou isso no coração foi carne e sangue que revelou isso pro John Lennon? Não, foi o meu pai que está nos céus. Imagina o diálogo de Jesus com o John Lennon. Nossa, mas Deus revela coisas para os ímpios, meu amigo. Quando Pedro disse... Hoje está revelando mais para eles que para nós, né? Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e ele diz, opa, não foi carne e sangue que revelou, ainda era um Pedro carnal que arrancava a orelha dos outros na espada, cara. É verdade. É verdade. Então como é que Deus só comunica a verdade com crente? E que não só arrancava na espada, mas nem cria direito. Foi crer depois, né? Exatamente. Pedro. Então, Deus, a graça comum, né, cara? Ela tá aí, graça inerente, cada um vai chamar de um jeito, mas... Então, assim, Deus está manifestando a sua graça o tempo inteiro. Deus está vocacionando gente, Deus está dando dom para as pessoas. E é só por causa disso que a humanidade ainda não desapareceu, porque ele é longânimo, tardio em irar-se, porque ele quer que todos sejam salvos. E chega o conhecimento da salvação. Mas aqueles que não querem, ele também não obriga, porque ele nos fez autônomos e não autômatos. Isso aí também dá outra conversa, hein? Autônomos e não autômatos. Top. Como que você quer terminar isso aqui? Porque a gente tem mais para conversar. Cara, eu quero terminar falando uns versos que eu fiz recentemente. É meu último verso. De vez em quando eu faço umas rimas, de vez em quando vem assim nem carne nem sangue que revelou. Sempre na madrugada. Quem sabe faz ao vivo. E sempre na madrugada me vem uns negócios assim, eu falo, cara, isso aqui dá um rap, dá uma rima, né? Então eu tenho assim uma sensibilidade peculiar com relação à arte. Então todo tipo de manifestação artística causa um impacto em mim, caso seja belo. Como disse o Huckmacher, né? A arte não precisa de justificativa, só precisa ser bela. Então, se você precisa explicar um quadro, já não é arte mais. Se você precisa explicar uma música, não é arte mais. Porque a arte não precisa de justificativa. A pessoa olha e admira, é belo, ai, que bonito, toca nela de alguma forma. Então, eu sou bastante tocado assim pelas manifestações artísticas. E o que eu consegui fazer em termos de arte são essas letras, né, que podem ser declamadas como uma poesia, mas eu faço mais para ser um rap mesmo, por conta da minha vivência no skate, na rua, né, e tal. Então, acabou que ficou faltando um bom pedaço da história de eu ter vindo para São Paulo, skate profissional, mas larga para lá. Que eu te falei, se a gente abrir tudo, é 5 horas de podcast. Eu estava preparando o que eu ia pregar na Páscoa e eu estava... A minha ideia do sermão era Jesus é o Cordeiro da Páscoa, óbvio, e falar da kenosis, né, do esvaziamento. Então, assim, como é que um Deus se esvazia a tal ponto para caber num bebê que vai morrer para ser o cordeiro sacrificado para que a humanidade possa viver a eternidade com Deus? Que nível é esse de esvaziamento, né? E aí eu reparei que Jesus, na sua caminhada terrena, ele se esvaziou. Não foi só da sua glória de ser Deus. Paulo diz isso porque isso é o máximo, né? Mas ele também se esvaziou de tudo. E aí eu percebi que na caminhada de Jesus ele não foi dono de nada. Ele não era dono de nada. E a frase que ilustra isso é: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, nem um travesseiro eu tenho. E aí eu fui percebendo, e aí eu lembrei, cara, de uma poesia de um cara chamado Gioia Júnior, um poeta cristão. E o nome da poesia do Gioia Júnior era Nada Era Dele. E aí ele fala de alguns elementos que Jesus usou e que não era dele. E aí eu, caramba, será que eu acho essa poesia? Fui no Google, achei o áudio, porque era um disco de vinil. O cara gravava umas poesias faladas e a galera vendia os vinis. E uma vez num NEB, tinha um negócio na Igreja Batista antes, chamava NEB, Núcleo de Estudo Bíblico. Era tipo os PGs de hoje em dia.
mas não tinha a questão da intencionalidade, da multiplicação e tal, era mais mesmo grupos de estudo bíblico mesmo. Aí dava os temas, tinha as revistas e tal. Eu tava num NEB e uma irmã botava uma vitrolinha para tocar, o Oséias de Paula, Luiz de Carvalho. Um dia botou a irmã chegou lá, comprou na loja evangélica e achou que era música. Chegou lá, era poesia, era o cara falando poesia. E uma das poesias era essa, nada era dele. Ele não tinha casa, ele não tinha o carro, então ele usou aquele jumento, mas não era dele, o túmulo que ele foi colocado, né? A cruz. Aí quando chega na cruz, aí o Gioia Júnior termina assim: aquela cruz, a cruz era minha. O poema é esse. Eu falei, caraca, isso dá um rap maravilhoso. Aí eu comecei, peguei um beat lá, botei no repeat, né? E pá, 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 e aí saiu essa parada. Eu gostaria de encerrar com isso. Disse o poeta um dia, e nem era de dia, fazendo referência ao seu mestre amado. O berço que ele usou naquela estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que veio pelo caminho, andando lentinho, que em Jerusalém ele chegou montado, por acaso aquele bicho era dele? Era emprestado. E o pão que alimentou a multidão, que deram em sua mão e que por ele foi multiplicado, por acaso aquele pão era dele? Não, irmão, era emprestado. E o peixe que ele comeu ali sentado bem junto daquele lago e indo para o outro lado, de quem que era aquele barco? Será que era dele? Coitado, era emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. Aí vem um refrão dele, por meio dele para ele, só que nada era dele. Nada era dele, por causa dele, por meio dele para ele. Só que nada era dele, nada era dele. Romanos 11:36. Aí o segundo verso é: e aquele quarto, com Pedro e Judas do seu lado, um que foi o traidor e pelo outro ele foi negado. Até na última ceia ele não tinha lugar, era emprestado. E o madeiro, em que ele foi crucificado, fixado de braços abertos, ele foi tragado. Eu te pergunto, era dele o crucifixo? Era emprestado. E o túmulo, em que ele foi colocado, mesmo depois de morto, sendo vilipendiado, humilhado, sem ter direito a um funeral decente e enterrado num túmulo emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado, e eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. Top. Nada era dele. Por ele, por meio dele, para ele. Mas nada era dele. Nada Muito era dele. bom. Porque ele abriu mão de ter coisas para ter um povo. Que ele não quis ser dono de coisa alguma, porque ele é o dono de um povo. O povo que vai habitar com ele na eternidade. Top. E a música já foi lançada. Tá no YouTube uma préviazinha. Tem que lançar Mas logo. eu tô produzindo com o Ike, o brother lá de Volta Redonda, tá morando aqui em São Paulo. Eu já fiz uma guia, ele fez um beat maravilhoso que ele sampleou do Roberto Carlos. Tem uma música do Roberto Carlos que chama O Homem, falando de Jesus. Começa... Roberto Carlos falando de Jesus. Sério, começa com uma orquestra. Pam, pam, pam. Panan. Aí um dia um certo homem veio aqui e ele andou não sei que lá, e nananã, e ele era o amor, e ele viveu o amor. Aí tem uma frase que fala: eu sei que ele um dia vai voltar. E nananã. Cara, essa música é maravilhosa. O Ike, artista, né, um cara brabo, produtor, pegou a orquestra da introdução da música, pam, 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 aumentou o pitch, aumentou a velocidade, ficou pananã, fez meio negócio meio timbalante, cara, ficou lindo. E aí ele pegou essa frase na virada. Eu sei que ele um dia vai voltar. Cara, ficou top o beat. Ele me mostrou. Falei, nossa, mano, tem que botar essa letra aí. Vou deixar de ser pastor e vou virar rapper. Nada era dele na base que usou o sample do Roberto Carlos. Aí tem a vozinha do Roberto Carlos com um pitchzinho aumentado, né? Eu sei que ele um dia vai voltar. Ficou top. Eu tenho uma guiazinha já, mas eu vou gravar com ele definitivo, ver se eu faço um clipezinho e aí vou lançar. Maneiro. No YouTube mesmo. Maneiro. Parabéns. É mais uma forma de arte, né? Mais uma forma de ensinar. Vem aí, pra quem não sabe, vem livros aí do Manu e por aí vai. Mas a gente... Deus quiser. Na verdade, Deus quer, né? Eu que preciso criar vergonha na cara e trabalhar para fazer Como acontecer. A gente aprendeu hoje, a gente não pede para Deus ajudar, né? Isso aí. Que a ajuda é secundária. Deus faz e eu é que ajudo ele. E olha lá, né? Às vezes a gente tenta ajudar e acaba atrapalhando. Eu preciso ajudar Deus a continuar edificando a igreja através dos livros. Isso aí.